Ah, olá, pessoal, tudo bem? Vamos mudar de tema agora para essa semana. A gente muda de tema, mas todos os temas aqui do 8º ano, a partir de um determinado momento, são revoltas e revoluções, né? Depois que a gente viu aquela parte teórica lá do iluminismo, dali para frente a gente só vai ter revoltas e revoluções e guerras de independência. Então, a gente já tinha visto anteriormente a dos Estados Unidos, vimos a Revolução Francesa, vimos aí o nosso amigo Napoleão Bonaparte, que de uma certa forma, o encerramento da Revolução Francesa, mas ele mantém algumas coisas da Revolução Francesa também, né? Não deixa de ser uma ruptura também e uma continuidade, o Napoleão Bonaparte. E hoje nós vamos ver a independência de um país muito pequeno, que inclusive é o país mais pobre atualmente da América, que é o Haiti, tá? Então nós vamos ver a independência do Haiti. Depois vocês vão entender o porquê tão importante a independência do Haiti. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Isso, tá? Independência do Haiti. Onde é que fica o Haiti, meus queridos? O Haiti fica aqui no que a gente chama de Mar do Caribe, né? Numa ilha anteriormente chamada de Hispaniola. Foi a terceira ilha que o Cristóvão Colombo, quando veio lá da Espanha, ele encontrou aqui no Mar do Caribe, aqui nas Américas. Então, ela faz parte desse pacote aí de descobrimento da América por parte dos espanhóis, lá em 1492. Tá bem? O que mais nós temos do Haiti? Aqui, ó. O Haiti, então, hoje é um país que divide, que ocupa a parte ocidental, né, a parte oeste desta ilha espanhola, e na parte leste nós temos um outro país chamado República Dominicana, tá bem? Então, o que acontece? Essa ilha de Hispaniola, ela foi colonizada pelos espanhóis, certo? Mas como os espanhóis também estavam indo para outros lugares, como Cuba, como Jamaica, para tudo quanto é lugar aqui, os espanhóis estavam indo e estavam começando a descobrir ouro também lá no México e na América do Sul. Então, eles não ocuparam totalmente essa ilha, eles ocuparam uma parte da ilha e a outra parte que ficou desocupada foi ocupada posteriormente pelos franceses. Então, os franceses... E aí nós tínhamos Santo Domingo, no lado espanhol, e Saint Domingue, né? As duas homenageando o mesmo santo, do lado francês. Tá bem? Então, então nós vamos... Haiti é só depois da independência, tá? Então, antes era Saint Domingue. Saint Domingue. Tá? Esse Saint Domingue aí acabou sendo um dos maiores produtores de açúcar do mundo, né? Então, ele trouxe muita riqueza para os franceses, né? Com a sua exploração dessa parte da ilha aí, nessa colônia chamada Saint-Domingue, que eles plantavam açúcar, plantavam algodão, plantavam outras coisas, mas principalmente o açúcar. O trabalho era desenvolvido por quase 500 mil de escravizados, de africanos trazidos da África e escravizados que faziam trabalho forçado. E era administrado por cerca de uns 30 mil colonos franceses, né? Brancos, né? Senhores de fazenda, que tinham essas grandes plantações, né? Com mão de obra escrava. Então, o que vai acontecer antes disso aqui? Nós temos a Revolução Francesa em 1789, né?
liberté, égalité, fraternité, é isso? Liberdade, igualdade e fraternidade é o lema da Revolução Francesa. E aí, em 1791, a Revolução Francesa, eles criam a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Então, isso vai bater lá nas suas colônias também. Tá? Vai bater nas suas colônias de que todos são iguais, que não existe mais nobreza, né? Que todos os homens têm direitos iguais. Tarará. E aí, o que acontece? A Revolução, os revolucionários vão conceder título de cidadania francesa para todo homem que for livre e tiver posses, não interessando a cor. Então, eu vou ter alguns mulatos, por exemplo, em Saint-Domingue, né, na ilha, que vão adquirir terras, vão ter terras e vão ter a cidadania francesa. Mas isso revoltou a maior parte dos escravos negros, porque eles estão esperando essa liberdade, igualdade, fraternidade tão apregoada pela Revolução. E ela não veio para eles de imediato. Né? Lembram que a primeira fase, que é a monarquia constitucional, ainda eu tenho a burguesia no controle ali da Revolução, no controle do governo francês. Então, para a burguesia não interessava inicialmente a liberação dos escravos. É só com o governo jacobino que vai haver a liberação dos escravos. Então, o que acontece? Os escravos vão começar... Os escravos vão começar a se rebelar contra seus senhores, vão se organizar e vão começar a queimar plantações, queimar fazendas, vão começar a expulsar os franceses do território. Quem resiste, eles começaram a matar. Né? Então, houve uma revolta de escravos. E essa revolta foi comandada por esse cara aqui, ó, o Louverture. François Toussaint Louverture é o nome dele. Tá? Ele era um neto de um chefe africano lá na África. Né? O pai dele foi capturado lá na África e veio como escravo, então, para Saint-Domingue. Mas o pai dele era um cara assim destacado e o próprio traficante de escravo, o cara que comprou ele, que notou nele assim uma característica de liderança, uma inteligência, uma coisa assim, e concedeu algumas liberdades para o pai do Louverture, né? Concedeu que ele tivesse uma porção de terra um pouquinho maior para plantar para si próprio e tudo mais. Então, ele tinha quase como uma pequena propriedade ali, embora trabalhasse para o senhor de escravos também, mas tinha uma certa liberdade. E ali também tinha um outro africano, um outro negro, que era letrado, que era estudioso, que tinha bastante conhecimento, sabedoria, e ele virou padrinho do Toussaint, né? Que não era Louverture. Louverture é o nome que ele adquire depois que ele começa as revoltas, que Louverture quer dizer a abertura. Né? Então, isso é um apelido que é um apelido revolucionário dele. Mas o François Toussaint, então, vai ter instrução, vai aprender um pouco de latim, vai aprender francês, tá? Porque eles falavam ou as línguas africanas que eles traziam de lá, ou o que se chama de creole. O creole é mal apelidado de baixo francês. É o francês que os escravos falavam. Se vocês forem no Haiti, ou se virem um haitiano falando, ele fala creole, que é uma mistura de um francês meio rudimentar aí, com influências das línguas africanas. Mas aí o Louverture aprendeu a falar, aprendeu um monte de coisa. Ele também dominava, que o pai dele ensinou técnicas medicinais, com ervas, com coisas assim. Isso possibilitou que ele tivesse um acesso
melhor ao senhor de escravos lá, o senhor da propriedade, tivesse um determinado destaque. Bom, enfim, quando começaram as revoltas de escravos, ele então liderou essas revoltas, criou um exército, disciplinou esse exército, treinou este exército, né? Até que em 1794 a França resolve abolir a escravidão, então, mas a maioria dos escravizados em Saint-Domingue já tinha se libertado por obra das revoltas do Toussaint Louverture. E aí esse Toussaint Louverture vai virar o governador de Saint-Domingue, né? E eles vão expulsar, sim, os colonos brancos, né? Os franceses vão ser expulsos, quem não é expulso morre, né? E eles tomam o controle, então se tornam livres. Porém, a Revolução Francesa vai dar voltas, né? E vocês sabem que lá em 1799 ela meio que acaba com a chegada ao poder do nosso amigo Napoleão Bonaparte, que vocês estudaram. E o Napoleão vai querer voltar à escravidão nas colônias francesas e ele tem projetos ambiciosos para a América, ele quer expandir o Império Francês na América. Então, para isso, ele precisa dessa colônia produzindo e produzindo forte, e o modelo que ele mais conhecia era o escravo, né, o escravagista, então ele vai querer voltar com a escravidão. Mas, na realidade, ele não entrega essa intenção dele logo de cara, mas, de qualquer forma, ele manda 40 mil soldados para Saint-Domingue e lá ele vai entrar em conflito com o exército do Louverture e tudo mais, mas eles vão fechar um acordo. E depois que eles fecharam esse acordo e ele promete que não vai voltar com a escravidão, os soldados do Napoleão vão lá e capturam o Louverture e a família dele e levam ele preso para a França, né? E ele vai morrer na prisão lá. Ele pega uma pneumonia, claro, ele está acostumado num calor tropical, né? Numa região muito quente, e aí vai para o inverno europeu, para o inverno francês, e lá na prisão ele contrai pneumonia e ele morre na prisão, em 1803. Porém, com o sequestro dele, o desaparecimento dele, vai surgir uma nova liderança, que é o Jacques Dessalines, e o Jacques Dessalines vai, então, seguir a trajetória do Toussaint Louverture, vai comandar as tropas de escravos, né? Os soldados franceses, uma boa parte deles vai contrair febre amarela, tá? E vai morrer, quase 2/3 vai morrer de doença, e o resto vai perder o combate contra o exército dos revolucionários lá. E em 1804, então, é declarada a independência do Haiti. Tá? Aí sim, eles assumem um nome indígena, Haiti, para o país, né? Abandonam o nome Saint-Domingue e assumem o nome de Haiti. E aqui está a bandeirinha, né? L'union fait la force, ou a união faz a força. Né? Isso tem um impacto muito grande, tá? Porque é a primeira revolta de escravos que é bem-sucedida. Né? A primeira revolta de escravos bem-sucedida e que faz a independência. E expulsa os brancos todos da ilha. Né? Inclusive, se vocês verem, no outro dia deu reportagem no Fantástico sobre o Haiti, recentemente foi assassinado o presidente do Haiti, né? E se for ver a população haitiana, ela é toda negra, toda negra. Tá? Quando a gente vê algum branco lá no Haiti, ou é um padre francês, uma freira francesa, ou alguém emissário da ONU ou de outra nação que está lá em
e uma missão especial, específica, mas a população é toda negra. Então, tem gente que às vezes acha até os haitianos são africanos, é um país na África. Não, não é. É um país na América, mas, claro, são todos descendentes de africanos que trouxeram para ser escravizados e que conseguiram expulsar toda a elite branca do território. Só que isso vai apavorar, vai mexer nas bases da elite colonial da América inteira, tá bem? E vocês vão perceber isso nas próximas aulas, que nas próximas aulas nós vamos estudar os processos de independência dos países da América Espanhola, né? A parte da América que é colonizada pela Espanha, nós vamos ter um efeito dominó aí de independências desses países. E nós vamos ter também a independência do Brasil em 1822. Tá? Mas todos esses processos de independência eles vão ficar marcados pela questão do Haiti, pelo medo de que as suas regiões se transformem em novos Haitis, tá? Porque ninguém quer que os negros escravizados tomem o poder e expulsem, matem ou expulsem os brancos. Então, ou que os indígenas façam isso também. Né? A questão do branco descendente de europeu, mesmo que ele já seja nascido aqui no continente, é continuar explorando tanto indígenas quanto africanos, né? E continuar tendo o domínio econômico, político, né? Enfim. O Haiti vai sofrer depois, pessoal, sabe? Porque ele vai ter que... primeiro porque o tempo de guerra e essas revoltas todas acabaram um pouco com a produção agrícola deles. Por óbvio, eles vão perder mercado também, né? A França vai demorar para reconhecer. A França só vai reconhecer em 1834, ou seja, 30 anos depois a independência do Haiti. E isso faz com que eles percam também o mercado, né? Que, enquanto era uma colônia francesa, era um mercado garantido, né? Porque tu tem que pensar que se tu faz uma produção agrícola, tu planta, tu tem que colher e logo tu tem que vender para alguém, né? Senão vai apodrecer. Então, se tu não tem para onde entregar a tua produção, tu não tem muita chance de te desenvolver. E depois o Haiti foi obrigado a pagar indenização aos proprietários, de forma que ele foi um país que foi empobrecido já na origem, né? Foi um movimento interessante, glorioso até, de libertação, mas que depois esse país sofreu muito e sofre até hoje, tanto é que é o país mais pobre da América, tá? E vive em convulsão social, né? Tem vários grupos rivais, grupos políticos que disputam o poder, né? Nós tivemos aí nos anos 60, 70, 80, uma ditadura que passou de pai para filho, né? Com o Papa Doc, o Baby Doc, né? Que foram ditadores e que eles viviam no luxo, mas o resto da população vivia na pobreza. Então, ele fez a sua independência, mas não conseguiu levar a cabo um projeto melhor estruturado de nação. Talvez até por falta da liderança, pelo desaparecimento precoce da sua liderança lá, o Louverture. Porque o Jacques Dessalines logo depois se arvorou ao cargo de imperador do Haiti. Não? Tá bom, meus queridos? Mas, de qualquer forma, ele abala as estruturas da América toda, esta independência do Haiti, porque é uma independência de escravos, é uma revolta de escravos que dá certo, né, até determinado ponto, porque ela vai expulsar o colonizador europeu, francês. Ok? Um abraço a todos, até a próxima.